Qual é a diferença entre você trabalhar como vendedor em um fabricante, um distribuidor e um representante comercial? Seja bem-vindo à Conversa Prática e no vídeo de hoje o objetivo é mostrar qual que é essa diferença e o impacto para um vendedor técnico. Então vamos lá. Trabalhar em um fabricante, vou dar um exemplo. Se você é de automação industrial e você trabalha na WEG, na ABB, trabalha na Siemens, na Delta, na Schneider, enfim, tô tentando falar marcas conhecidas aí desse segmento. Se você trabalha em um desses fabricantes, você, vendedor, vai vender uma marca com N produtos diferentes. É isso. Trabalhar em um vendedor é você vestir a camisa daquela marca e saber quais são todas as características positivas daquela marca, como contornar as objeções de clientes que querem mudar de marca, como você garante o estoque do teu cliente a partir do momento que ele fez essas compras recorrentes com você e por aí vai. Quando você trabalha numa marca, você representa ela, ou seja, você precisa saber também as características negativas dos seus concorrentes, aquilo que o concorrente não tem, aquilo que ele às vezes deixa de atender, mais ou menos a política de vendas de um e de outro para você ir comparando. E saber que você está em um fabricante de máquina é ficar restrito àquelas opções de produto. Esse é o ponto do fabricante. Quando a gente vai para um distribuidor, a essência de um distribuidor, o que que é? É você trabalhar num local que primeiro tenha um estoque variado de produtos. Então, se eu trabalho em um distribuidor, eu posso ter N marcas diferentes. Eu posso ter um motor da WEG, um inversor de frequência da ABB, eu posso ter componentes de outras marcas em outras funções totalmente diferentes, mas que sejam correlacionadas com o mercado. E isso permite com que eu tenha uma abrangência num cliente muito maior. E eu vou explicar para você. Digamos que eu trabalhe na Siemens ou na Schneider. A Siemens e a Schneider fabricam controladores, fabricam motores e fabricam componentes de proteção. Show de bola! Eles só tem esses três produtos, mas o meu cliente, além desses três produtos, ele também quer o painel metálico, ele também quer toda a parte de montagem e anilhamento desses painéis, ele quer os ventiladores para fazer toda a parte de refrigeração, mas se eu trabalhar num fabricante que não vende isso, o meu escopo de produtos vai ficar restrito a isso. Agora, se eu trabalho num distribuidor, é bem possível, e eu digo isso por experiência própria, que um distribuidor tenha muito mais componentes e muito mais opções de fornecimento do que um distribuidor, do que um fabricante. E isso ocorre principalmente porque o contrato que existe de um distribuidor com um fabricante, ele é para aquela linha de produtos e geralmente não há concorrência. Não é difícil você ter um distribuidor que venda duas marcas que sejam muito similares. Então, quando você trabalha num fabricante, você acaba restrito àqueles três produtos. Já num distribuidor, se o meu cliente quer um controlador, um motor e ele quer comprar o painel, a lata, os dispositivos que fazem o complemento desse painel, uma peça da pneumática que não tem nesse fabricante, um distribuidor ele tem mais liberdade para atender um cliente. E quando um distribuidor faz um contrato com um fabricante, é bem possível que ele busque daquele fabricante componentes que sejam complementares para a linha dele. Então eu posso trabalhar com, por exemplo, a ABB trazendo inversores de frequência e dispositivos de proteção, mas eu como distribuidor também quero representar a Festo na parte pneumática, também quero representar a SICK na parte de sensores. E essas marcas, elas complementam a minha linha e o meu diferencial para o cliente, eu sendo o vendedor, é que eu tenho toda a solução para vender para ele, mesmo que isso possa custar um pouquinho mais caro, porque eu como distribuidor passo a ser um gestor de materiais para o meu cliente, enquanto um fabricante não tem essa opção, porque o fabricante ele é restrito àquelas opções de produto que ele fabrica, e um distribuidor ele não tem essa restrição, ele pode ser o gestor de suprimentos de um cliente. E essa diferença faz toda a diferença na vida de um vendedor, porque os argumentos acabam sendo diferentes. Quando eu trabalho, por exemplo, num fabricante, eu estou dizendo para o meu cliente que, olha, eu sou o fabricante, você está comprando direto da fábrica, você vai ter a melhor condição comercial porque não tem atravessadores no meio do caminho. Olha, o meu produto ele é muito bom porque ele acaba sendo o líder de mercado. Pois é, mas quando você está num distribuidor, você acaba dizendo para o cliente, olha, o fabricante, talvez você não seja o cliente mais importante para ele porque tem outros fabricantes que sejam maiores. E sabe o que vai acontecer? Você não consegue fazer uma gestão de pedidos com ele como eu consigo. Eu consigo manter os estoques para você, botar pedidos programados, te atender com toda a cadeia de produtos complementares que você precisa, inclusive mantendo o estoque aqui, fornecendo para você os pacotinhos fechados de acordo com a sua máquina, com a sua aplicação, com a sua manutenção. Entendam como o jogo de trabalhar vendendo isso aqui e vendendo isso aqui é um pouco diferente. Por mais que um distribuidor venda o mesmo
mesmo produto que é fabricado por aquele fabricante, o distribuidor acaba sendo muito mais flexível em toda a negociação, mesmo que o seu preço seja mais caro, porque obviamente, se você tem essa cadeia acontecendo, o distribuidor precisa ter lucro. Esse é o jogo. E é importantíssimo que uma pessoa que vá trabalhar, seja num fabricante ou seja num distribuidor, ela entenda isso. Mas e o representante, ele entra onde, hein? Pois é, o representante geralmente ele trabalha representando o fabricante. E se ele trabalha representando o fabricante, ele acaba tendo o mesmo comportamento do fabricante. Só que com um detalhe. Qual é o detalhe? Ele pode ter na carteira de produtos deles acesso a outros fabricantes que também sejam complementares. Eu conheço um representante que trabalha com uma marca chamada Delta e trabalha com uma marca de fios. Então a Delta vende inversores, dispositivos, CLPs, IHMs, toda uma parte de automação industrial, e os cabos, como ele visita clientes que consomem tudo, que montam o próprio painel, ele consegue oferecer os cabos e consegue oferecer toda a parte de automação. E isso dá uma abrangência muito maior para sua própria carteira. O detalhe é que o representante, ele não tem estoque, ele fica restrito ao estoque das fábricas. E sendo restrito ao estoque da fábrica, ele vai acabar passando por uma situação de que é a fábrica que controla a entrega da mercadoria e não a própria pessoa. Então, o representante, ele tem um trabalho muito parecido com o distribuidor, porque ele pode vender multimarcas, lógico, a depender do contrato que ele faz. E além de vender essa multimarcas, ele também tem um preço que é o preço direto de fábrica, mas ele não tem uma gestão desses suprimentos. Já um distribuidor, ele tem toda a gestão de suprimentos, ele pode fazer todo o trabalho para o cliente de manter o material em estoque para ele, para entrega imediata, faturar em menos de 24 horas, deixar tudo muito rápido, mas ele acaba tendo um precinho um pouco mais caro. E o fabricante, ele vai ter o quê? A melhor condição de preço, é a compra direto de fábrica, e o cliente acaba tendo que ficar comprando de vários fornecedores separados, e a gestão de suprimentos acaba sendo um pouco mais dificultosa para o próprio cliente, que ele compra de 1, 2, 3, 4, por aí vai. Fez sentido esse vídeo para você? Clique em curtir aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, é um prazer a gente produzir conteúdo para vocês toda segunda e toda quinta às 19 horas, e também segue a gente lá no Instagram, @conversaprática. Um abraço e até o próximo vídeo.